O Minnesota Timberwolves taticamente engoliu o Lakers com mais disciplina e executando o plano ofensivo e defensivo à risca. Então qual seria esse plano? Quando vamos para a prancheta, tudo começa na defesa. E o plano do Finch foi muito claro. Vamos forçar arremessos difíceis e mesmo que esses arremessos difíceis caiam, mantenha o plano defensivo. O Lakers tem dois dos melhores jogadores ofensivos da liga. Consequentemente, seria um duelo mental muito grande. Mas a definição dos matchups no primeiro momento foi importante. O McDaniel seria o responsável pelo Luka, o Randle no LeBron e o Edwards no Reeves. E esses seriam os duelos pré-definidos. Mas como o jogo é super dinâmico, é difícil manter isso o tempo inteiro. Portanto, teríamos o Randle no Luka e outros matchups na partida. E no lado ofensivo da quadra, o plano foi bem executado apenas no timeout do minuto 6. O Timberwolves começou o jogo ofensivamente muito desligado. O Edwards demorou o primeiro tempo inteiro para entender o que precisava ser feito, mas entraremos nesses detalhes em breve. E quando vamos para o lado de LA, foi um jogo estranho. O JJ parece que ficou um pouco travado, não criou grandes vantagens na partida como um todo. Aparentemente, o plano no primeiro momento era atacar em ISO, principalmente o Randle e o Gobert. Sei que ele é tratado com desdenho, mas não é uma boa tática ficar atacando um defensor do ano. E em alguns momentos parecia que o plano secundário era atacar o Gobert em drop. Então, o plano, como todos sabem, não deu certo. E quando vamos para a quadra, o Timberwolves venceu dentro do seu plano de jogo. O Lakers, na teoria, começou bem, mas eu vou te mostrar que o plano executado pelo JJ não deu certo desde o primeiro quarto da partida. E esse quarto, o Lakers venceu. Aqui o Lucas está em uma ISO contra o Randle, o Julius faz uma boa defesa e contesta muito bem o arremesso, mas ainda assim a qualidade do Lucas se sobressai e ele consegue matar um arremesso muito difícil. E quando vamos para o outro lado da quadra, qual era o plano ofensivo do Wolves? Na teoria seria buscar o Luka e o Reeves no perímetro e usar as deficiências dele para forçar uma ajuda e criar arremessos a partir dessa vantagem. E diretamente o portador quase não pontuaria, mas o jogador do lado fraco conseguiria arremessos livres. Mas na prática, o começo do jogo do Wolves foi pouco eficiente. O JJ por algum motivo predefiniu o Reeves no Wentz. Olha como não é necessário uma screen para o Edwards ter o Reeves. E aqui vem o erro do ataque como um todo. Primeiro, o Edwards fica em uma posição para receber uma screen. Quando se tem um mismatch, é necessário ir para o centro da quadra. Então McDaniels erra também em executar uma screen e assim o Wentz fica com o LeBron nele. E o erro se mantém mais ainda, pois o Reeves não acompanha o McDaniels e o Edwards tem dificuldades em visualizar a ajuda. Ele está olhando apenas para o chão e para o Reeves. A visão de quadra está limitado a isso e quando ele tenta passar a bola, ele faz um péssimo passe. E o panorama inicial da partida foi esse, até o Lakers forçar um pick and roll contra o Gobert. Aqui o LeBron com o Reyes fazendo um jogo de dupla e o trabalho do Gobert em um 2 contra 1 é o melhor da NBA. Então ele sapateia para criar dúvidas no LeBron e isso faz o James passar a bola. E quando o pocket pass chega no Reyes, o Gobert está muito bem posicionado e assim pega o Reyes no toco. E aqui tem uma vantagem secundária que acabou virando primária. O contra-ataque do Wolves machucou muito o Lakers. A defesa em transição de LA foi péssima. O Wolves conseguia arremessar em transição e pegar até mesmo o próprio rebote e conseguir pontos de segunda chance no contra-ataque. E o jogo teve esse cenário por bastante tempo. O Lakers conseguindo pontos difíceis com o Luka quente no jogo, arremessando bolas contestadas e matando. O ataque do Lakers esteve estagnado durante toda a partida. O Luka conseguia pontos contestados, mas o LeBron não estava em uma boa noite e não conseguiu fazer arremessos difíceis. E aqui está o minuto 6. Daqui para frente, o plano ofensivo do Wolves entrou em ação e com isso a batalha do Doncic contra arremessos difíceis ficaram ainda mais sufocantes. Aqui ele consegue uma troca contra o Gobert, mas quando ele vai puxar o Rudy para o perímetro, o McDaniel já comunica uma troca para deixar aqueles duelos pré-definidos na risca. Então o Luka ataca rapidamente para não deixar o McDaniel se posicionar corretamente, aí o drive é forçado e de novo um arremesso difícil e que agora não cai. O rebote é garantido, a transição ofensiva é feita e agora
temos o primeiro bom arremesso do Wolves na partida. O Edwards recebe e o Gobert vem fazer a screen e a leitura do Edwards foi muito boa. Ele rejeita a screen e força o drive. E olha como o Lakers entra em total colapso. O Ant não tem o primor passando a bola, mas ela poderia ir facilmente atravessada para o outro lado, que seria um arremesso totalmente livre. Mas ainda assim ele consegue fazer um bom passe no corner do mesmo lado dele. E assim, o Don't tem uma visão totalmente limpa do aro e o arremesso acaba não caindo. Mas você percebeu que é menos difícil matar esses arremessos que qualquer outro que eu te mostrei até aqui? Manter esse plano seria muito bom para o jogo do Wolves. Arremessos do corner limpos são excelentes arremessos e um plano defensivo muito bem executado. Transições defensivas da maneira correta, sendo disciplinar defensivamente, forçando arremessos difíceis junto com um plano ofensivo coordenado, o Wolves ficaria mais confortável na partida. E assim, eles tomaram o ritmo dela para si. A transição ofensiva também é feita controlando o pace, buscando quase sempre forçar o drive e aí sim atacar indiretamente. O Luka Reeves fez com que os arremessos limpos fossem criados e em alguns momentos eles cairiam e eles começaram a cair cedo. E o Luka é um ser humano, é natural que alguns arremessos difíceis não caiam. E o Wolves usou tudo isso ao seu favor, garantindo rebotes e punindo a transição péssima defensiva do Lakers com pontos fáceis. E o primeiro arremesso limpo que o Lakers teve foi aos 2 minutos restantes com o Luka lendo muito bem o jogo. O Now pressiona muito bem, a troca é feita por ser um jogo de dupla entre LeBron e Luka e o LeBron ganha a posição para receber a bola, mas as mãos ativas do Now não permitem o domínio do LeBron. Então o Julius Randle erra em sair no James e ele passa a bola para o Luka. E aqui vem a leitura excelente. Ele vê o Don't saindo e sabe que o Nashville vai fazer a cobertura e ele também percebe que o Edwards está atrasado na cobertura do próprio Nashville e solta um baita passe no Vando, que solta um passe extra e cria um arremesso totalmente limpo. E agora eu pergunto para você, torcedor, qual arremesso é menos difícil? Um step back contestado ou um arremesso completamente limpo do corner? E esse arremesso foi uma exceção na partida. A frequência na seleção de arremesso do Lakers era uma jogada isolada com a defesa do Wolves manipulando muito bem o espaço e não permitindo boas visões para o LeBron ou para o Luka. E a projeção do segundo quarto, com tudo isso que você viu aqui, não seria um massacre do Wolves? E foi exatamente isso que aconteceu. O quarto começa com Conley chamando uma screen e olha como um erro grave de comunicação acontece entre o Vando e o Reeves. Eles não se comunicaram e assim o Conley consegue pisar facilmente na área pintada do Lakers e para não permitir pontos fáceis dentro do garrafão, o Finney-Smith acaba saindo na ajuda e o corner de novo com um arremesso totalmente livre. E a defesa do Minnesota é muito física, eles navegam muito bem screens e contestam quase todos os arremessos. Eu diria que todos os possíveis eles estarão lá. E quando a transição após uma boa defesa é feita, tende a criar boas situações. E o segundo quarto expôs outro problema do Lakers. Os rebotes ofensivos do Timberwolves foram fáceis demais. O Randle se precipita e arremessa, mas olha como o McDaniels garante a posição e a posse extra e os pontos para o Timberwolves. E em algumas posses, essas oportunidades extras estava virando arremessos totalmente livres do perímetro também, sendo péssimo nos rebotes defensivos, péssimo nas coberturas no perímetro e péssimo fazendo transições defensivas. O Lakers não vencerá jogos assim. Na verdade, nenhum time da NBA vence com esses erros. E a equipe foi se desesperando. O LeBron forçando drives com a defesa bem posicionada e tomando toco. E a partir disso, era gerada oportunidade de transição ofensiva. E o Timberwolves foi letal nesses contra-ataques. E como eu disse, atacar o Gobert não é uma boa ideia. Aqui ele faz a troca de bases como se fosse um guarde e pega o LeBron em um tocaço. E novamente, uma transição ofensiva, uma vantagem de 3 contra 2 e outro arremesso totalmente livre do corner. E quando o jogo foi para o 5 contra 5, o Edwards fez um péssimo trabalho no primeiro tempo, mas o Randle foi bem dentro do possível. Não dá para esperar muito mais disso do Julius Randle. Aqui ele força o drive contra o Luka e sabe que terá uma ajuda. E o Rui Hashimura sai. Então outro arremesso limpo é criado, mas agora em um ataque 5 contra 5. E na volta do intervalo, alguém soprou para o Edwards que ele deveria ser a isca do jogo, forçar o drive que ele força
muito bem, mas passaram a bola. Então, quando ele faz isso, o arremesso foi ainda mais limpo do seu companheiro. E o terceiro quarto continuava a mesma saga. O Wolves sendo extremamente físicos e querendo os matchups pré-definidos, e quando existia algum tipo de erro de comunicação, os jogadores fora da bola estavam prontos para cobrir um ao outro, e assim, não permitindo cestas fáceis e com arremessos forçados. A vantagem em transição foi muito grande durante toda a partida, e faltando 2 minutos para o quarto acabar, o Lakers esboçou uma reação, mas será que ela foi tática? Sendo bem rápido, o JJ não fez nenhum ajuste no jogo. O retorno do Lakers veio pelo mesmo motivo que a equipe conseguiu suportar o primeiro quarto, o Luka fazendo arremessos difíceis, e agora o Rose se desesperou por uma posse e o LeBron conseguiu uma única oportunidade de correr quadra. E aí, estamos falando do LeBron James em transição e nós sabemos o resultado, mas como um todo, o Lakers teve seus melhores momentos na partida através de arremessos muito difíceis. Não me entenda mal, o Luka pode fazer esses arremessos e ele vai fazer com uma boa eficiência, mas pode melhorar como equipe, conseguindo mais pontos fáceis, criando arremessos do corner, conseguindo melhores ações também para seus melhores jogadores, porque o trabalho do Luka e do LeBron precisa ser menos difícil. E quando vamos para o último quarto, o Edwards puxou o Luka para ISO e cozinhou o Doncic completamente. Olha o tamanho do espaço gerado nesse arremesso. E o Doncic foi um alvo no último período, e tentando ajudar da maneira errada, o Lakers concedia ainda mais arremessos limpos no perímetro. E o ato mais tático do JJ foi lançar uma zona totalmente desorganizada, e foi na zona que o jogo acabou para o Lakers. E esse foi apenas o primeiro jogo. Tem muita série pela frente, mas o Wolves rouba o mando e com uma vitória dominante dos dois lados da quadra. Quais os ajustes que o JJ vai fazer? É isso que veremos no próximo confronto entre as equipes. Se você ficou aqui, é porque gostou. Então deixa o like, se inscreva e compartilha para geral. Obrigado por assistir e até a próxima.